Gente, agora eu vou mostrar aqui pra você como que eu faço os cálculos, né? Então, aqui já tá a quantidade por dia que a vampira tem que comer. No cardápio dela, 100 gramas por dia de ração, com um ovo, 20 gramas de abobrinha, 30 de batata doce, 20 de berinjela, 80 de acém, 15 de fígado, 5 gramas de levedura, 5 gramas de espirulina. Como que eu faço Como que eu faço para chegar nisso? 100 gramas de ração por dia, mais isso. Então, aí a gente vê aqui no programa nutricional. Então, a vampira tá aqui. Ela tem 27,8 quilos hoje. E eu quero emagrecer ela para 22. O nosso emagrecimento, o emagrecimento que eu quero dela é 27,8 quilos. Menos 4 a 8% de peso por semana. Esse é o emagrecimento. Eu não quero que ela pule de 27,8 no mesmo mês para 22 quilos. Ela tem que ter um emagrecimento gradativo, devagar. Então, continuando, eu já fiz a conta. 4% de 27,8 dá 1,112 kg. 8% de 27,8 dá 2,224 kg. Então, eu quero que a vampira, em 4 semanas, perca de 27, 1,100 kg ou 2,200 kg. Então, em 4 semanas, eu gostaria de pesar a vampira e que ela tivesse entre 26,600 e 25,500. A nossa meta é 22 quilos. Mas dos 22 quilos, ele vai demorar uns 2 a 3 meses para ela atingir a meta. Porque não posso fazer esse emagrecimento muito rápido, tá? Esse é um grande problema. As pessoas querem emagrecer o animal de uma hora para outra e isso é perigoso. Então, de 27,8 hoje, em 4 semanas, a partir do primeiro dia da alimentação, 26,6 ou 25,5. E aí, a gente continua aí na próxima vez, o que eu vou fazer? No peso ideal atual dela, eu vou colocar o peso que ela pesou 4 semanas depois. Então, por exemplo, faz de conta que ela perdeu toda a meta, 25,5. Então, eu vou colocar 25,5 aqui e vou manter no 22. O que faz a gente calcular a velocidade do emagrecimento e também quanto quilocaloria o animal tem que comer por dia é o fator de energia que a gente coloca aqui em quilocaloria. Então, assim, tem algumas regras, tem algumas contas que a gente faz para chegar num fator de energia ideal. Ela é um animal mais sedentário, tá castrada, ela é bastante gordinha, não faz exercício, faz super pouco exercício aqui em casa, ela não quer fazer exercício mesmo, ela tem algumas doenças agora em controle, por isso que agora que eu vou começar a querer o emagrecimento dela, e aí assim, calculando o fator energia, com peso, com idade, com castração, com sedentarismo, com exercício e etc., a gente chega a 711 quilocalorias para ela. Então, o meu cardápio vai ser em cima de 711 quilocalorias. Tá? Quando a gente vê aqui, eu vou dar ração junto com carne pro meu cachorro, eu vou dar ração junto com a abobrinha, é o que eu vou fazer. Como eu tenho 4 cães, a vampira é a maior delas, é muito animal para mim alimentar só com alimentação natural. Então, eu vou fazer ração e com alguns nutrientes a mais, com alguns ingredientes a mais. Aí eu vou chegar num cardápio, o cardápio é todo feito aqui, no sistema. Não é uma coisa assim, eu acho que eu tenho que dar 100 gramas de ração, eu acho que eu tenho que dar 30 gramas de batata doce, eu acho que eu tenho que dar. Não. Quando a gente vai colocando os alimentos aqui, vai me dando a porcentagem de carboidrato, proteína e gordura. Então, eu coloquei a ração tem 40 e poucos % de carboidrato. Então, eu ainda coloquei batata doce para não usar mais ração, porque ela tem carboidrato aqui também. Só que eu coloquei bastante proteína e bastante gordura para fazer o emagrecimento dela e para as patologias que ela tem. Então, cada animal tem uma quantidade de nutriente, uma porcentagem aqui em carboidrato, proteína e gordura ideal para cada doença, tá? E aí, assim, hoje esse cardápio aqui que vocês vão ver eu produzir para ela, ele tem 716 quilocalorias. O correto era ela comer 711 quilocalorias, tá? Então, é um cardápio perfeitinho, calculado para ela. Não é um negócio a olho, porque eu quero vou misturar a ração com eu vou pegar um punhado de ração sem pesar, que as pessoas não pesam a ração. Vou pegar um punhado de ração sem pesar. Vou pegar um punhado de carne
que eu faço de qualquer jeito e misturar ela na ração pronto para o animal comer e ofereço o quanto eu acho que deve. Não, dependendo do quanto você colocar, você prejudica o balanceamento que a ração já tem. Então, assim, dá pra pegar um profissional como eu pra fazer a alimentação do seu animal? Dá. Dá pra manter ele só na alimentação natural? Era o melhor. Se a gente pudesse, a gente mantinha só em alimentação natural. E aí tem mais itens do que esses no cardápio. Mas no caso, eu tenho 4 animais, ela é grande, ela é pesada, e outros 2 são grandes também, então é bastante comidinha por a cada 15 dias, a cada 30. Então eu ainda, em 4 animais meus, ainda faço ração com o balanceamento com o alimento, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês como faz o cálculo pra ser mais fácil pra vocês montarem as marmitinhas. Então, vamos lá. Todos os alimentos estão prontinhos, tá? Então, a abobrinha já tá cozida, batata doce, tal. Como que eu cheguei na conclusão de quanto eu tinha que cozinhar para cada animal? Então, assim, aqui em casa, eu cozinho a cada 15 dias. Quando eu inicio um cardápio para um pacientezinho, eu peço pra pessoa fazer para 15 dias, pra gente ver se o animal vai se adaptando tudo direitinho, se não tem alimento que ele rejeita e tudo mais. Então, assim, no caso meu aqui, vamos começar pela abobrinha. Abobrinha, 20 gramas. Como eu sou péssima de conta, fiz aqui, ó. 20 gramas vezes 15 dias dá 300 gramas de abobrinha pra vampira. Quando eu vou comprar abobrinha crua, né, pra gente cozinhar, eu coloco mais 10%, que seria 30 gramas. 300 mais 10% dá 330 gramas. Então, abobrinha pra vampira, 330 gramas cru. Quando eu for pesar, eu vou pesar 300 gramas. Porque, na verdade, eu compro 330 gramas cru, porque quando eu cozer, ela vira 300 gramas, tá? Então, a gente sempre coloca nos legumes 10% a mais. Então, a batata doce aqui, quando eu tiver calculado, mais 10%. Berinjela, mais 10%. Quando é no acém, aqui a gente faz mais 30%. E no fígado, mais 30%. Assim, a gente não faz um cálculo errado, que daí dá pra fazer 13 marmitinhas, 12 marmitinhas. Aqui a gente faz um cálculo com um pouco mais... A compra do alimento cru, 10% a mais nos legumes e 30% a mais nas carnes, que daí quando cozinhar, ficar pronto, vai totalizar bem aproximado o que a gente queria de verdade, entendeu? Então, a marmitinha dela vai ser montada com 300 gramas, tá? Na verdade, não uma marmitinha, mas a vampira vai consumir nesse cardápio 300 gramas de abobrinha. Essa é a conta pra gente comprar. Eu vou terminar a conta aqui pra vocês verem. Então, ó como ficou. Então, a abobrinha, 300 gramas... mais 10%, 330. Então, isso que eu comprei na feira. Na verdade, eu comprei para os 4 animais juntos, né? Mas para ela seria, se eu comprasse só para ela, seria 330 gramas de abobrinha, 585 batata doce, 330 berinjela. Aqui faz mais 30%. Então, 80 gramas por dia de acém, vezes 15 dias, 1.200, 1,2 kg. Mais 30%, 1,560 kg. E fígado, 15 vezes 15, 225, mais 30%, 292, tá? Então, essa é a conta que a gente faz para compras. E agora, nós vamos fazer a conta para montar as marmitinhas. Então, para montar a marmitinha dela é o seguinte, a abobrinha, eu tenho que fazer 20 vezes 7 dias. Porque eu vou montar, a gente pesa para 7 dias, tá? 2 vezes 7, 14. 2 vezes 7, 14. Então, 140 gramas. Então, eu vou colocar numa tigela 140 gramas de abobrinha. Depois, eu vou separar em 7 marmitinhas. Então, eu pego 140 gramas aqui e separo em 7 marmitinhas. Depois, eu pego batata doce, 30 gramas vezes 7 dias. 210 gramas. Então, eu pego 210 gramas numa tigela e separo dentro dos mesmos saquinhos, entendeu? Vou fazer pra vocês. Por quê? Porque daria muito trabalho a gente pegar assim, 20 gramas, pega uma tigela vazia, tara a balancinha, aperta o tara, ela vai ficar zerada, tá? Então, a balança vai ficar 0. Aí, você pega e coloca aqui, 20 gramas de abobrinha. Aí, você aperta o tara, aí você pega
30 gramas de batata doce, aperta a tara. Aí você pega 20 gramas de berinjela, aperta a tara. 80 gramas de acém, aperta a tara. Dá muito trabalho. Então, a gente separa em tigelas para 7 dias. Ah, Lupe, por que você não pega, então, logo os 300 gramas e divide em 15 porções já de uma vez? Porque é muito mais fácil, a gente não tem muito bom senso ao dividir para 15 dias. Então, a porção de 300 gramas para mim dividir em 15 marmitas, é muito fácil de eu errar e a quantidade em uma semana não vai ser perfeita. Então, eu prefiro que dentro de uma semana, em 7 dias, então eu vou fazer uma pesagem para 7 e uma pesagem para 8 dias, para totalizar 15. Assim, eu tenho certeza absoluta que dentro de 7 dias ela tá comendo as 140 gramas de abobrinha. Pode ser que um dia um pouco mais, um dia 25 gramas, por exemplo, e um dia pode ser que ela coma 15. Só que no total, em 7 dias, ela tá comendo aquele alimento na forma correta, na quantidade ideal. Tá? Então, é mais fácil ter o bom senso na hora da pesagem. Então, eu vou pesar para 7 dias e vou montar 7 marmitinhas com cada um dos ingredientes. Vou filmar. Então, vamos lá. A gente tem que pesar para 7 dias 140 gramas de abobrinha, porque são 20 gramas por dia. Então, eu coloco o pratinho aqui, aperto a tara, balança zero. Aí, eu pego a abobrinha aqui. Então, vamos lá. A gente tem que pesar para 7 dias, 140 gramas de abobrinha, porque são 20 gramas por dia. Então, eu coloco o pratinho aqui, aperto a tara, balança zero. Aí, eu pego a abobrinha aqui e venho e coloco 140 gramas de abobrinha. Vou pegar uma colher maior. E venho e coloco 140 gramas de abobrinha. Vou pegar uma colher maior. 99, 136 e uns quebradinhos. 139, 140. Pronto. Então, agora, isso daqui é para 7 dias de abobrinha. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar isto e venho deste lado, onde eu já tenho 7 marmitinhas prontas. 7 saquinhos abertos, certo? E agora, eu vou pegar e vou colocar, dividido essa quantidade, em 7. Então, a olho, eu vou separar todas, separar a olho mesmo, em todas as marmitinhas, mais ou menos seguindo o bom senso de que essas 140 gramas vai ficar mais ou menos dividida de forma correta em cada uma das marmitinhas. E vocês notem, 20 gramas é muito pouquinho, é bem pouquinho mesmo, certo? Aí eu faço isso com a abobrinha, com a batata doce, com a carne moída, e assim fica bem mais fácil a gente montar as marmitinhas da semana. Ó. Aí, eu vou subdividindo aqui, onde eu acho que ficou menos. Um pouquinho mais nessa. E sempre não deixando largar nada, porque essa é a quantidade certinha, tá? Agora, a mesma coisa com a berinjela. Então, eu vou pegar a berinjela aqui, que já tá prontinha. Ó, o pratinho tá dando aqui 37, então, vamos lá, tara, zero. Beleza, agora eu vou pegar 20 gramas de berinjela por dia. Então, são mais 140 para uma semana. Então, eu pego aqui, até totalizar 140. 131. Pronto. Então, pronto, essa é a quantidade para uma semana. Então, agora eu venho aqui e coloco esta quantidade bem bonitinha, um pouquinho em cada um dos saquinhos dos 7 dias. Aí, assim vai, tá? Então, assim fica mais fácil do que vocês terem que fazer uma marmita pesando 20 gramas de um, 20 gramas de outro, 30 gramas de outro, depois volta, pesa mais um, pesa mais outro. Então, aqui a gente vai dividindo. Eu vou fazer assim com tudo, depois mostro pra vocês prontinho, tá? Pronto, agora eu tenho todas as marmitinhas, são 15, todas essas são da Vampira. Então, eu coloquei em cada marmitinha 20 gramas de abobrinha, 30 de batata doce, 20 berinjela, 15 fígado, 80 a 100, um ovo inteiro. E agora eu tenho que colocar levedura de cerveja
e espirulina, que são 2 complementos, suplementos que eu vou colocar na comidinha dela. A espirulina, ela é um pouquinho mais cara, custa R$90 o quilo. Então, mas mesmo assim, ó, pra vampira custou R$7 para 15 dias. Então, é um suplemento super barato, maravilhoso. Tem um post de espirulina no Insta falando dos benefícios dela. Ela é verde, então ela colore geralmente o alimento em verde. E levedura de cerveja, R$21 o quilo, custou R$1,58 para vampira, 15 dias, tá? Então, como que eu faço? Eu pedi pra moça, eu tenho 4 animais, como eu tô falando aqui, então eu tenho 4 cães, então eu pedi a dose de espirulina e levedura para 4 animais. Então, eu fiz o cálculo de quantas gramas é para cada um, e aqui tem os 4 pacotinhos, 1, 2, 3, 4. Esse é o da vampira. Então, o que eu vou fazer? A olho mesmo, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou distribuir esse pacotinho de espirulina em todos as 15 marmitinhas. Então, geralmente eu faço um cortinho aqui no biquinho. Eu vou colocar agora a espirulina e o levedura de cerveja. E aí, estão prontas as marmitinhas da vampira. Aí, eu vou montar as marmitinhas dos outros animais. Ó, o ovo lá e ainda o que falta dos outros 3 filhinhos meus, tá bom? E aí, assim, termina. Pronto, agora fica tudo colorido de verde. A espirulina é verdinha. Então, ó, aqui ficou uma marmitinha. E aí, eu coloco o nome da vampira. Eu só tinha saquinho grande, ziplock grande, mas podia ter colocado em menores. Então, essa porçãozinha de comidinha por dia pra ela. Tem ovo, tem tudo que eu falei. E a espirulina e o levedura de cerveja. O que eu não coloco aqui junto pra congelar é azeite. No cardápio deles não tem azeite agora. E eu não coloco junto pra congelar também o ômega, alguma cápsula de cálcio, quando o animal precisa de uma suplementação manipulada e tudo mais. A medicação eu coloco na hora. Então, além disso daqui, vou colocar a ração aqui dentro e eles vão comer com uma cápsula de ômega 3, a vampira de 1.000 miligramas e os meninos de 500 miligramas. Tá bom? Então é isso. Então, eu vou começar pela abobrinha. Já tá lavada, já lavei. Não precisa descascar. A gente corta só as bundinhas delas. E, no caso, aqui em casa, eu gosto de ralar no ralador grosso. Nesse ralador aqui, que é mais grossinho. É super rápido do que cortar em pedacinhos. Tem 2 cães que não tem dentes. Então, a gente... E os outros 2, os dentes não estão maravilhosos. Então, eu prefiro fazer ralando, que daí ela fica pronta mais rápido. Então, aqui a gente corta a bundinha desse lado, a bundinha desse, e aí vem aqui no ralador. Aqui vocês conseguem ver a abobrinha já raladinha, ela fica em pedacinhos bem miudinhos, então é fácil, ela fica bem fácil de cozer, rapidinho ela cozinha, e aqui a gente rala nesse ralador maior. A batata doce, eu costumo pegar ela do jeito que ela tá, não corto antes nem nada. Eu lavo e pego a esponja de cozinha mesmo, até com um pouco de sabão, não tem problema. E eu lavo ela bem lavada, tudo que eu posso, porque ela vai cozer com casca e tudo. Então, eu lavo tudo que eu consigo, isso eu faço em casa também, pra minha família. E eu lavo assim, deixo ela bem lavadinha, ela já fica bem mais clarinha. E o pouco de machucado que ela tem, eu tiro com a faca, tá? Então, assim, aí aqui eu pego e corto essa ponta. E aqui ela vai cozinhar, eu vou cortar ela em rodelas grandes pra ela cozinhar. Não precisa cortar em rodela pequena, ela cozinha até que super rápido. Aí, fica toda desses pedaços. E depois, quando ela tá cozida, eu vou mostrar. Quando ela tá cozida, eu pego assim com a faca e descasco, sai essa volta inteira de casquinha. Que essa casca vermelha a gente não pode. Sobre a berinjela, eu já lavei ela, tá? Então, agora eu vou cortar. Como ela é um legume que é bem molenga, então eu vou cortar em quadradinhos. A berinjela eu não vou... ralar. Ela poderia ser ralada, mas ela fica bem molinha depois de pronta. Eu vou cortar em rodelas mais finas e depois corto em cubinhos. Como ela é meio molenga assim, então fica difícil de a gente ralar. Então eu corto ela em pedaços assim e depois de comprido, meio a olho, como a gente faria em casa mesmo, e ela vai cozinhar assim, vai ser oferecida assim, com casca e tudo pros animais. Em pedacinhos menorzinhos, porque a galera aqui em casa é tudo mais velhinho,
Então, 2, como eu falei, não tem dentinhos e outros 2 têm um pouco de dificuldade de engolir. Eles não conseguem mastigar direitinho e tudo. Então, a berinjela a gente faz dessa forma, com casca e tudo. Aqui, agora, eu vou mostrar pra vocês durante o cozimento. Então, ó, a abobrinha raladinha já tá pronta. Eu sempre, geralmente... Deixa eu desligar o fogo dela. Eu geralmente coloco ela naquele... Sabe uma bandeja, um escorredor de metal? Em cima dessa panela. Então, eu uso uma panela maior pro cozimento das raízes e coloco esse escorredor de metal por cima para cozinhar no vapor. Tanto a abobrinha quanto a nossa berinjela. Qual que é o problema? Emprestei meu escorredor e tô sem ele hoje, então hoje eu vou cozinhar na água normalmente. Mas eu gosto mais de fazer esses legumes mais molenguinhas, fazer no vapor, em vez de fazer cozidos. Aqui é o exemplo de uma mandioquinha, apesar de que essa mandioquinha não é dos meus cachorros, é pra gente aqui em casa. Mas é assim, a mandioquinha pros cães, a mandioquinha não é dos meus cachorros, é pra gente aqui em casa. Mas é assim, a mandioquinha pros cães, o que ela precisa, ela não pode ter essa resistência, ela tá tendo uma certa resistência na hora de cortar. Então ela precisa tá mais molenga. Ó, essa tá bem molenguinha, tá vendo? Ela precisa tá bem molenguinha, desmanchando, pra gente usar pros animais. Aqui pra minha casa já tá boa, mas pros cães, se eu fosse fazer uma receita com mandioquinha, eu teria deixado até um pouquinho mais cozendo, tá? Já vou mostrar as carnes daqui a pouco quando eu colocar. Deixa eu pegar aqui. Olha como é facinho tirar a casca da batata doce. Só fazer assim, a casca sai inteira, ó. Tá? Então, é muito fácil tirar a casca da batata doce depois de cozida. Ó, descasca assim e ela sai inteirinha. Tá? Então, assim que eu faço a batata doce pra eles. Então, primeiro eu cozinho com casca, depois eu tiro a casquinha, tá? E aí, agora aqui, vou pesar conforme as outras coisas. Vamos lá, sobre a carne. Acabei de colocar a carne na panela, vou jogar um pouquinho de água pra ajudar a não queimar. E eu vou mostrar pra vocês o ponto correto pra fazer essa carne, tá? Então, essa carne eu assei e deixa eu tentar apoiar aqui. O que a gente quer é que ela fique queimadinha assim nas bordinhas, mas que ela permaneça ainda crua. Como minha panela não é antiaderente, então eu coloco um pouquinho de água sempre na hora de cozer, porque acaba grudando, né? Porque não é antiaderente, mas é assim, a minha intenção é que toda a carne fique com aspecto cozido por fora e meio cruzinho por dentro, tá? Um erro que todo mundo comete é fazer a carne ficar como a nossa carne, bem cozida, bem passada, e na verdade nossa intenção não é essa, nossa intenção é manter a carne um pouco mais in natura dentro, um pouco mais como se fosse ao ponto, né? Um pouco mais avermelhadinha dentro e mais cozidinha fora. Então, daqui a pouco eu mostro. Aqui já tá quase pronto, ó, dá pra ver que já mudou a cor. O vermelho já tá indo embora, tá ficando mais marrom, mas ainda tem pontos vermelhos. Então, assim, mais um pouquinho... Ai, deixa eu pegar foco. Mais um pouquinho ela já tá pronta. Pronto, aqui tá pronto. Pelo celular, olhando aqui por fora, ela tá mais marronzinha. Olhando pelo celular, ela tá meio avermelhada ainda. Deixa eu ver se eu consigo dar foco. Aí, ó, é assim o ponto da carne, tá? Não é passada, não é... Ela nem chegou a formar água. Lembra que eu coloquei um pouquinho de água pra cozinhar? Ela quase não forma água, tá vendo? Tá? Então é assim, 5 minutos de fogão, a carne tá pronta. Ó, vou falar sobre a salsinha. Toda vez que a gente compra um maço de salsinha, tanto pra cozinhar pros cães quanto em casa, é muita salsinha pra pouca comidinha, tanto de cachorro quanto de humano. Então, eu corto ela bem picadinha, lavo, corto ela bem picadinha. Eu centrifugo naquele centrifugador de alface, mas se não tiver também não tem problema. E eu coloco toda ela dentro de um saquinho Ziploc, de um saquinho simples, e ponho no freezer. E toda vez que eu vou usar, eu pego daquela salsinha congelada. Ela fica fresca, gostosa e você tem salsinha o tempo inteiro, tá? Então, isso é um
um detalhe aí legal pra gente conservar a salsinha. Eu vou colocar um pouco de salsinha pra temperar a comidinha dos meus cães, porque eles não têm problemas urinários. Alguns animais não podem salsinha, então se você ficar com dúvida se pode ou não pode, melhor não usar ou usar bem pouquinho, tá? Mas cebolinha, ó, cebolinha de jeito nenhum não. Cebolinha proibido. Não pode pra cachorro, é da família da cebola e ela faz insuficiência renal aguda, traz bastante dano severo pro rim. Então não pode salsinha. Então a gente separa a salsinha, corta só a cebolinha. Eu aqui em casa congelo separados, tanto salsinha como... Ó como ficou legal a salsinha. Então eu tiro todo o ar do ziplockzinho e ela fica bonitinha aqui. Então quando eu precisar é só pegar do congelador, abrir o saquinho e tirar um pouquinho. Eu não tenho salsinha congelada pra mostrar, nem precisa cortar muito pequeno, né? Porque aqui eu tenho couve congelada e, ó, ela tá cortada em pedaços grandes, mas quando a gente maceta, ela quebra. Então, você não precisa se matar de cortar em pedaços muito pequenos a salsinha, porque você consegue quebrar ela depois pra usar. Então, se você não gosta de pedaços muito grandes, gosta daquela salsinha bem pequenininha, bem picadinha, quando você congela, você consegue destruir ela. E assim você consegue usar bem picadinho e tem salsinha sempre, tá? Assim como eu tenho a couve aqui agora, se eu fosse usar couve e a salsinha a mesma coisa. E aqui por último o fígado que faltava. Eu nem pedi nem pedi pro açougueiro cortar, nem cortei em pedaços menores, porque eu vou mixar ele depois com o mixer, pra ele ficar um patezinho, né? Então, em fogo alto, eu deixo o fígado ir dourando pra trocar de cor. E quando ele trocar de cor totalmente já tá pronto. Aí eu venho com o mixer, porque eu prefiro assim. Aí eu venho com o mixer e amaceto tudo. Aí fica um purezinho de fígado. Aí é fácil de pegar, porque geralmente o fígado é só 5% da alimentação é fígado. Então é bem pouquinho. Um dos meus filhos aqui vai comer, acho que 8 gramas de fígado. Então é pouquinha coisa. Então o que eu faço é mixar, que fica fácil de a gente conseguir separar, né, em quantidades certinhas. O fígado é 2 minutos de panela, no máximo. Já tá pronto. Já mudou todo de cor. Tá? Então ele fica meio vermelho, um pouquinho no meio, mas ele já mudou de cor. É 2 minutinhos, já tá pronto o fígado. Agora eu vou mixar ele pra vocês verem. Então aqui eu pego... Para fazer biscoitinhos de fígado com aveia, com farinha de banana verde, tudo, é assim que a gente usa o fígado em patezinho. Fica uma delícia, qualquer dia eu vou fazer a receita, tá? Então assim que eu deixo pronto o fígado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz o acompanhamento de como que eu montei as marmitinhas do começo a fim, para vocês poderem entender a facilidade que é. Espero que tenham entendido o ponto do cozimento dos ingredientes. Eu sei que um vídeo é longo, é cansativo, mas ele é bastante instrutivo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo. Um beijo!